Nem tudo são flores. Como vocês sabem, eu trago aqui conteúdo para vocês sobre fundos imobiliários, sobre investimentos, mas eu quero trazer também alguns momentos ruins, momentos onde eu mesmo perdi dinheiro na minha história como investidor. E eu vou apresentar para vocês nesse vídeo 3 momentos onde eu perdi dinheiro, sendo que um deles eu quase que perdi. E o segundo deles, pessoal, infelizmente eu caí nesse tipo de investimento que vocês vão ver. Bora pro vídeo então. Antes de começar a contar a jornada como investidor e os momentos que eu perdi dinheiro, eu te peço aquele grande favor, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e amigas, para que esse vídeo ele chegue a mais pessoas. E não esqueça de curtir também, que é muito importante para mim. Pessoal, então, como eu estava falando para vocês, o objetivo desse vídeo é trazer alguns momentos onde eu perdi dinheiro na Bolsa de Valores ou no mercado de investimentos, mas principalmente por falta de conhecimento. Obviamente, o segundo deles foi por ganância também, mas o que eu sempre falo, inclusive para os meus alunos também, é muito importante vocês aprenderem com os erros dos outros, porque existem duas maneiras de você aprender, ou você errando, ou você aprendendo com o erro dos outros. Obviamente, aprender com o erro dos outros, você gasta muito menos energia. E um outro ponto que é importante, sempre erre com pouco, porque você, principalmente quem está começando, vai perder dinheiro em algum momento. Obviamente, o ideal é que não perca dinheiro, mas sempre erre com pouco. E por isso, quando a gente fala, quando você vai arriscar em alguma coisa que você não sabe ou não tem muita certeza, primeiro, não arrisque ou estude para gerenciar os riscos. E quando você for entrar num investimento de risco, invista pouco, pessoal. Isso é muito importante, porque se você tiver uma perda, vai ser pouca coisa. Foi o que aconteceu comigo. Embora eu tenha perdido em alguns momentos da minha jornada como investidor, obviamente, esse primeiro que eu vou contar foi um patrimônio relevante para mim na época, embora eu não tenha perdido, como vocês vão entender daqui a pouco, mas não foi com muito dinheiro. Mas é sempre importante, pessoal, errem, mas errem com pouco, tá bom? E o primeiro erro que eu quero trazer aqui para vocês foi o Banco BVA, pessoal. Como vocês podem ver aqui na tela, o Banco BVA, se vocês buscarem aqui Banco BVA, ó, Banco Massa Falida do Banco BVA, BVA Garantia do FGC, eu já vou falar um pouquinho sobre isso. Como o BVA cresceu e se enroscou, promotoria ajuiza ação contra 5 pessoas por fraudes do banco, na falência do Banco BVA, massa falida do Banco BVA. Então, pessoal, o Banco BVA foi um banco de investimentos que ele faliu. E, por azar, eu investi numa LCA, como vocês podem ver aqui, deixa eu até colocar aqui na tela. Eu investi, pessoal, R$10.000 nessa LCA a 98% do CDI. Foram R$10.000 que eu investi. E o banco ele acabou quebrando. Como vocês podem ver aqui nessa outra imagem que do FGC, que fala aqui, ó, banco em falência. E como eu falei para vocês, nesse caso eu não perdi o dinheiro, eu quase perdi. Por quê? O Brasil ele conta com esse mecanismo para investimento em renda fixa, principalmente relacionado a crédito privado, que são créditos de banco, CDBs, LCI, LCA, CRI, CRA, que é o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Esse Fundo Garantidor de Crédito é um órgão do Estado que garante investimentos de até R$250.000 por CPF, por instituição financeira. Na época que eu investi, foi lá em 2012, o FGC garantia 50 mil, bem diferente do que garante hoje. Mas o que esse FGC faz? Se o banco entra em falência, se o Banco Central ele faz uma intervenção na instituição financeira e decreta a falência desse banco, todos os investidores, o FGC ele cobre até 250 mil que você tinha de investimento lá dentro. Então, por exemplo, se você investiu 50 mil e no período rendeu R$10.000, você tem 60 mil no total, o FGC vai te ressarcir 60 mil. Então o limite é 250 mil. Na época que eu investi 10 mil e naquela época era 50 mil o que o FGC garantia. E ele me devolveu o dinheiro, se eu não me engano, foi depois de quase 60 dias que o banco decretou a falência. O FGC entrou em contato comigo, eles entram em contato por e-mail e por telefone, e falando qual a instituição que eu teria que buscar o dinheiro. Eu fui lá com os meus documentos, eles fizeram, naquela época não tinha Pix ainda, né, era DOC ou TED, e transferiram para minha conta. Então nesse momento, pessoal, eu quase perdi dinheiro, não perdi dinheiro por causa da questão do FGC, mas eu investi num banco que não tinha essa segurança e avaliação que o banco tinha. Depois, obviamente, depois que o banco quebra, tudo se torna meio óbvio. Mas eu quero mostrar
para vocês um site aqui que é muito importante para vocês avaliarem as instituições financeiras antes de vocês investirem, por exemplo, em CDB, em LCI, LCA, que no meu caso foi a LCA, para vocês avaliarem se o banco tem uma saúde financeira boa. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Pessoal, o site que eu quero mostrar para vocês aqui é esse Banco Data. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Esse site é muito legal, pessoal, porque ele mostra 2 indicadores das instituições financeiras que vocês precisam olhar. Obviamente, pessoal, a análise de banco ela é muito mais complexa, mas se vocês avaliarem esses 2 indicadores, vocês já conseguem saber se o banco é mais arriscado ou não. Por quê? Pessoal, eu não estou falando aqui de Bradesco, de Itaú, Banco do Brasil, Caixa, Santander, que são os grandes bancos. Eu estou falando de bancos menores, e esses bancos menores, para eles atraírem os clientes e atrair que as pessoas invistam, eles vão pagar uma taxa maior. Então sempre pensem no seguinte, existe uma relação de risco-retorno. Sempre que um banco estiver pagando mais é porque ele tem um risco maior. E obviamente esses bancos menores, eles precisam elevar a rentabilidade para trazer o investidor, senão o investidor fica no bancão. E para a gente saber se o banco é bom ou não, é bom a gente avaliar 2 indicadores que tem nesse site aqui que eu quero mostrar para vocês. Pessoal, eu vou usar um bancão, mas vocês podem usar com qualquer banco que vocês quiserem. Eu vou colocar aqui o Bradesco. Só vocês colocarem aqui Bradesco. Aí aparece todos aqui, mas o mais importante deles é o Banco Bradesco aqui, ó, conglomerado. Então, pessoal, olha só, aparece essa primeira parte aqui. Eu quero mostrar para vocês esses 2 indicadores, o índice de Basileia e o índice de imobilização. O que são esses indicadores que vocês precisam ver? O banco, para ele ter uma saúde financeira interessante e que vale a pena você arriscar o seu dinheiro e colocar nesse, correr o risco, que esteja no verdinho. Tá vendo? O Bradesco, ele tá aqui no índice Basileia, ele tá quase no limite, mas ele tá dentro do verde, e aqui o índice imobilizado também tá dentro do verde. Primeiro, o que é o índice de Basileia? O índice de Basileia, pessoal, é um indicador que mede o quanto que o banco tem de patrimônio em relação ao que ele empresta. Por exemplo, se o banco tem um índice de Basileia de 20, significa que a cada R$100 que ele empresta, ele tem 20 de patrimônio. Então, obviamente, quanto maior ele tiver de patrimônio em relação ao que ele empresta, mais seguro é o banco, porque ele pode usar esse patrimônio para quitar essas dívidas. Então, olha só, no caso do Banco Bradesco aqui, o índice de Basileia dele está próximo de 11, que, se eu não me engano, o Banco Central ele estabelece como mínimo para índice de Basileia para os bancos de 11%. Não, na verdade ele está com 15,8%, está escrito aqui, ó, 15,8%. E, se eu não me engano, o índice de Basileia para os bancos é 11%. E o índice de imobilização significa o seguinte, o quanto que desse patrimônio é um patrimônio imobilizado ou não. Por quê, pessoal? Não adianta nada o banco ele tem um altíssimo índice de Basileia, por exemplo, ele tem a cada R$100 que ele empresta, ele tem 80 em patrimônio, que aí daria um Basileia de 80. Só que desses 80 que tem de patrimônio, 100% está imobilizado. O que significa estar imobilizado? Significa que é dinheiro que está travado em imóveis, travado em patrimônios que não são líquidos, que não vão transformar em dinheiro. Então, se o banco precisar, tiver resgates, e ele precisar do dinheiro para poder ressarcir ou pagar as pessoas que investiram, ele não vai conseguir, ele vai ter que vender o patrimônio dele para poder quitar, e isso demora muito. Então, é muito importante também que vocês avaliem o quanto que o banco tem índice de imobilização, ou seja, quanto menor o índice de imobilização, melhor. Significa que o patrimônio que ele tem não está imobilizado, ele não está travado, ele é um patrimônio líquido. Então, como vocês podem ver aqui, o índice de imobilização que o Banco Central permite é até 45%. Então, quanto menor for o índice de imobilização, melhor. Então, no caso do Bradesco, ele tem 24,8% de imobilizado. Então, se a gente pegar aqui daqueles do índice de Basileia deles, daqueles 15% que ele tem, então, se a gente pegar, só para ficar claro, no caso do Bradesco, a cada R$100 que ele empresta, 15,8 é patrimônio, ele tem de patrimônio. Então ele tem de cada R$100 que ele empresta, R$15,80 ele tem de patrimônio. Sendo que desses R$15,80, apenas 24 é imobilizado, os outros 75 é líquido. Então é assim que a gente avalia um banco. Obviamente, pessoal, são outros indicadores que vocês vão utilizar também para avaliar um banco, mas esses 2 indicadores aqui, eles são muito importantes para saber o nível de risco que o banco tem, se
se porventura tiver uma onda de resgate em massa, ele vai ter dinheiro para honrar com esses saques. Então é muito importante vocês avaliarem isso e, obviamente, pessoal, na época que eu fiz o investimento, eu não avaliei, né? Eu nem sei se tinha nessa época esse banco data, foi lá em 2012. Então, pessoal, esse foi o quase momento que eu perdi dinheiro, mas agora a gente vai para os dois que de fato eu perdi dinheiro. E o segundo, pessoal, que aí de fato eu perdi dinheiro, eu caí numa pirâmide financeira, e aí que eu falei no início para vocês, foi por falta de conhecimento, mas também por ganância, porque eu vi rentabilidades que eu não coloquei no papel, né? Eu gravei esse vídeo aqui, pessoal, como não cair em pirâmide financeira, expliquei toda a origem de uma pirâmide financeira, como que ela funciona. Recomendo muito que vocês assistam esse vídeo. E eu caí, pessoal, assim, eu não tenho vergonha nenhuma de falar, eu caí em pirâmide financeira. Graças a Deus eu não levei mais gente comigo, porque eu lembro que na época eu falei com meu pai, falei com primos meus para entrarem. Foi um absurdo, pessoal. Então, a pirâmide que eu caí foi essa daqui que tá na tela, foi a Alcatel Investimentos. E se vocês observarem nessa outra imagem aqui, pessoal, olha só que absurdo. Eles colocavam lá, eu peguei, o Facebook deles ainda está ativo se vocês procurarem, tá lá, ó. Zero complexidade, nós fazemos o trabalho chato para vocês, tempo real, a qualquer momento você pode entrar no seu painel e acompanhar a sua conta. Obviamente, pessoal, essa parte de tempo real aqui, você acompanha na tela, mas a tela eles podem colocar o número que quiser, mas vocês não conseguiam sacar. Zero burocracia, lucros diários, suporte 24 horas, zero tarifas. E olha só, pessoal, aqui tem algumas imagens que eu peguei aqui para vocês. Olha só, estou postando o rendimento do último investimento que fiz, foi em 2017 isso, na Alcatel, rendimento de 3,23% em 8 dias, pessoal. Olha, isso daqui dá praticamente 0,5% ao dia. Pessoal, se eu chegasse, aí eu peguei uma imagem aqui para vocês, se vocês observarem aqui, eu peguei essa imagem, se eu pegar esse valor de 3,23 em 8 dias, fazendo uma equivalência para trazer para juro diário, dá por volta de 0,4% ao dia. Se eu fizesse um investimento único de 10 mil reais nessa taxa por 10 anos, o que daria mais ou menos 2.760 dias úteis, eu teria um patrimônio de 610 milhões em 10 anos. Pessoal, olha só que maluquice. Eu não cheguei a fazer essa conta, mas para vocês verem que, de fato, era uma pirâmide financeira, e a pirâmide financeira ela precisa dos novos entrantes para ela funcionar. Até o momento que para de ter os novos entrantes, ela desmorona e eu perdi todo o dinheiro. Se eu não me engano, na época eu investi acho que 5 mil reais nessa pirâmide financeira. Como vocês podem ver, foi pouco dinheiro, mas para muitas pessoas é muito dinheiro, 5 mil reais. Eu acabei investindo, pessoal. Então foi assim, foi um momento que eu não me orgulho, eu não orgulho do que eu fiz, porque eu acabei caindo por ganância e aprendi com o erro e ensinei outras pessoas. E graças a Deus que ninguém entrou comigo. Eu devia ter escutado os conselhos na época que eu ouvi, mas eu acabei ficando... eu não lembro de fato por que eu entrei, mas o que eu posso dizer para vocês não entre, pessoal. Assistam o vídeo que eu coloquei, vou até deixar aqui na descrição o vídeo que eu falo sobre pirâmide financeira, que é muito importante para vocês reconhecerem como é que funciona uma pirâmide financeira. Embora hoje a gente tenha outros golpes do Pix, que também tem similaridades de como que eles captam os novos investidores, né, mas a pirâmide financeira é muito fácil de a gente detectar. Só que aquela questão, pessoal, a gente acaba sendo seduzido pelo alto retorno, e principalmente porque nessas pirâmides eles sempre colocam algumas pessoas que conseguem tirar o dinheiro, e são essas pessoas que são as multiplicadoras. Então você vê alguém que você conhece que conseguiu resgatar, pode ser que essa pessoa faça parte do esquema, e aí você entra e na hora que você precisa tirar o dinheiro você não vai conseguir. Então, pessoal, é muito importante vocês tomarem ciência, entenderem como funciona, e não deixem de assistir esse vídeo que eu coloquei aqui sobre pirâmide financeira, que é muito importante. E por fim, pessoal, o último o último investimento que eu perdi dinheiro foi com criptomoeda, mas nesse caso foi por desconhecimento da tecnologia. Eu investi, pessoal, nessa criptomoeda chamada XRP ou Ripple, que era uma criptomoeda na época que ela estava bombando, ela estava crescendo muito, mas assim, eu já tinha um conhecimento sobre como funcionavam as criptomoedas, não foi por o erro que eu tive, não foi referente a crescer ou queda, foi na hora de transferir a moeda.
Porque é o seguinte, pessoal, eu sempre tenho, quem me segue no Instagram sabe que eu falo bastante, assim, não falo como o Bruno Pinto, que é um grande amigo meu, que inclusive ele vai dar uma aula na mentoria sobre Bitcoin para vocês, e no meu canal aqui tem uma live, essa live aqui, que ele fala sobre o Bitcoin, uma live de quase 2 horas, que é muito bacana, quem não assistiu assista, até porque a gente está num momento bom de Bitcoin, né, provavelmente ano que vem a gente vai ter uma alta muito grande. Mas a questão é a seguinte, quando você compra o Bitcoin, ele fica, quando você compra numa corretora, ou qualquer criptomoeda, tá? Se você deixar na corretora, a moeda, a criptomoeda, ela tá sob posse da corretora. Então a gente tem até um ditado que é muito importante na parte das criptomoedas, que é not your keys, not your coins. Ou seja, se você não tem as chaves, você não tem as moedas. O que é a chave? Chave é como se fosse, resumidamente, é como se ela fosse a sua senha para acessar as suas moedas. Então, se as criptomoedas estão na corretora, a chave é da corretora. Você não tem acesso, se porventura a corretora perder a chave ou ela for hackeada, você perde as suas criptomoedas. Então, a gente sempre fala, você tem que transferir as criptomoedas para a sua carteira. Seja ela um aplicativo, que a gente chama de hot wallet, que são as carteiras quentes, né, que são aquelas ligadas na internet, ou as cold wallets, que são aquelas carteiras que funcionam como um pendrive. Eu tenho a Trezor, que é uma das que eu uso. Então, pessoal, nesse caso, eu sempre transferi os bitcoins que eu tenho para minha carteira física, né, eu tenho uma Trezor, e nesse caso, quando eu fui transferir o XRP da corretora para a minha carteira, o XRP ele tinha uma particularidade que, além do endereço que você tem que colocar, tinha um outro código que você tinha que colocar, e eu não coloquei esse outro código. E eu perdi todas as minhas XRP. Porque, pessoal, isso é muito importante. Quando você transfere as criptomoedas de uma carteira da corretora para a sua, ou você manda para uma outra carteira, se você errar o endereço, ela se perde, não volta para sua carteira que nem uma TED. Quando você manda uma TED para uma conta que não existe, o dinheiro volta para sua conta. No caso de criptomoeda, não. Se você manda, ela vai para o limbo, você perde as suas criptomoedas. Por isso que é muito importante, na hora de você fazer a transferência, sempre olhem o endereço e batam letra por letra, pessoal. Dá um trabalhinho, mas vale muito a pena. E uma coisa que eu sempre comecei e na verdade eu comecei a fazer isso depois que eu tive esse erro. O primeiro ponto é, eu transfiro muito pouco. Quando eu vou transferir de algum lugar para outro, ou da corretora para a minha carteira, ou da minha carteira para a corretora, se eu quiser vender, por exemplo, eu transfiro muito pouco na primeira vez, para ter certeza que eu copiei o endereço certo, porque de fato são muitas letras o endereço da carteira. Então eu transfiro um pouquinho. Deu certo, aí eu mando o restante. E no caso do XRP, além do endereço da carteira, naquela época, hoje eu não sei porque eu não tenho mais o XRP, mas naquela época, você tinha que colocar o endereço da carteira e mais um código, que eu não coloquei esse código porque eu não sabia que precisava colocar. E aí, o que aconteceu? Eu transferi para um limbo, ficou perdido na rede, ninguém tem acesso a essas criptomoedas, muito menos eu. E foi um dinheirinho considerável, pessoal, porque naquela época o XRP ele estava a 0,5, eu acho que 0,50 centavos de real a cotação. Ele chegou a valer quase R$10, pessoal. Se a gente for fazer uma multiplicação aí, dá um bom dinheiro. Então, nesse caso aqui, no fato, assim, se a gente pegar só pela conversão do 0,50, eu não perdi tanto, mas eu perdi o quanto valorizou essa moeda, mas obviamente eu não teria como saber que teria valorizado. Então, pessoal, essas aqui foram 3 histórias que eu perdi dinheiro. Na primeira, como vocês observaram, eu não perdi, mas quase perdi, porque eu ainda contei com um órgão do estado, que foi o FGC, que me ressarciu o dinheiro. Mas aí eu mostrei para vocês como é que vocês avaliam o banco. Depois eu, de fato, caí numa pirâmide financeira, deixei o link para vocês aqui do vídeo para vocês avaliarem o que é uma pirâmide financeira e como não cair, e por fim a transferência de criptomoeda, que de fato eu perdi e não tem como recuperar, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido com os meus erros e não cometam os mesmos erros, tá bom? Pessoal, muito obrigado e até o próximo.